Agora, notícia urgente, acabou de ser confirmado, preste muita atenção porque acabou de explodir ao vivo. Gente, o que foi exposto agora, nesse minuto, simplesmente está mudando tudo no cenário político. Esquece o que você viu até agora, porque essa nova informação realmente muda tudo. Acabou de ser informado que a TV Globo, a Rede Globo, ao vivo, simplesmente deixou escapar informações que saíram direto, tá, da Caixa Preta de Brasília. Segura essa porque fontes ligadas a bastidores internacionais já estão afirmando que Donald Trump descobriu o plano secreto envolvendo o Lula e também ministro do STF, Moraes. O que vem junto com isso é ainda mais pesado, tá? Tem uma informação pesada diante dessa notícia, que muitos vão ficar de queixo caído, de boca aberta. Tem informação sobre prisão e extradição agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, simplesmente começou a se movimentar, gente. O que era rumor até agora começou a se tornar realidade. Nos últimos minutos, especialistas já começaram a levantar as informações sobre documentos, comunicações e até acordo internacional agora, tá? Estamos aí diante do maior estouro político do ano de 2026. Vou mostrar tudo em detalhes para você aqui. A matéria tá trazendo essa bomba, já está na tela, você tá vendo o Lula na tela. Só quero pedir uma coisa para você, deixa o seu like. É muito importante, gente. Todos vocês que estão aqui, deixe o like. Esse canal precisa de apoio para continuar e também contribua com o nosso canal. Vamos para o vídeo. A posição do Brasil piorou num relatório divulgado pela organização Transparência Internacional. Entre os cidadãos ouvidos pela ONG, aumentou a sensação de que existe corrupção no país. O rombo financeiro nas estatais pressiona as contas públicas. A lista das empresas federais que acumulam prejuízos cresceu e os sinais de alerta também. Depois dos Correios, a Eletronuclear pediu socorro ao governo. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Parsi de Moraes, usaram aviões de uma empresa do dono do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por crimes financeiros. Nos Estados Unidos, a justiça negou o pedido da defesa do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, para arquivar o processo por tráfico de drogas. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-diretor da Petrobras, revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Eu queria deixar claro, que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Vou fazer essa situação que a gente vive, vou fazer uma comparação com o teatro. Eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vacari, ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. Segundo o ex-diretor, nada escapava
aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Atenção, Brasil, porque o cerco se fechou de vez. Para muitos que acreditavam que a impunidade tinha tomado conta do nosso país, parece que agora uma força maior, uma força que está vindo lá de fora, começou a mexer nas estruturas desse sistema. E acredite se quiser, até a Globo se propôs em derrubar Lula e Xandão. Lula, um nome já marcado por escândalos que chocaram o Brasil, volta ao poder cercados por novas denúncias, novas polêmicas, novos escândalos, como o do INSS, Banco Master, e o rastro de revolta. A idade de vocês, que fica na internet todo dia, nenhum político presta, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, todo mundo. Quando vocês estiverem achando que ninguém presta, que eu não valho nada, que o Camilo não vale, que o Mano não vale, que os deputados não vale, que o prefeito não vale, ainda assim, não desistam da política, entrem na política, porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Então não se acovardem, entre na política, escolha um papel e todo mundo pode assumir responsabilidade, sobretudo para desmontar as mentiras da internet. Junto dele, nomes poderosos que muita gente acreditava serem intocáveis, como Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, entre outros. Mas dessa vez, meus amigos, parece que a história vai ser diferente. As eleições estão se aproximando, o povo brasileiro está acordando, abrindo os olhos e começando a enxergar tudo. Até petista, que era petista, já não suporta mais o que está acontecendo dentro do Brasil. E a pergunta que fica é, você acredita que o PT não vence as eleições de 2026? Você vota em quem? Em Flávio Bolsonaro? Comenta aqui embaixo, comenta 22, porque o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é pesado, é forte. Dessa vez o jogo virou e o desespero pode ter batido de vez e pode ter certeza, eles vão se arrepender de ter nascido. Antes de continuar com esse vídeo, eu preciso que você me ajude encarecidamente, por favor, eu te peço, deixa o joinha para esse vídeo agora mesmo, e se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo, bora fazer com que esse canal chegue a 1 milhão de inscritos, e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Meus amigos, o que está vindo agora é simplesmente inacreditável. Informações que começam a circular nos bastidores apontam que Donald Trump teria tomado conhecimento do plano que estava sendo articulado para as eleições de 2026 aqui do Brasil. Lula, Moraes, STF, muita gente estava fazendo um plano para continuar no poder dentro do Brasil. E quem achava que iria dar certo, caiu do cavalo, porque dessa vez o cerco está se fechando. Até a própria Globo, que sempre passou um paninho, dessa vez quer derrubar Lula e Xandão. Então bora reagir a esses vídeos bombásticos, porque o que está sendo mostrado aqui agora é forte, é pesado e pode mudar tudo. Fique até o final, porque isso aqui, meus amigos, realmente é inacreditável. Meus amigos, os Estados Unidos acabaram de enquadrar Alexandre de Moraes e o governo Lula, que foram pegos em um plano sombrio para influenciar as eleições ou até vencer em 2026. Olha o tamanho da jogada. O Comitê Judiciário do Congresso americano soltou um novo relatório devastador. E o que está escrito lá destrói completamente a narrativa da defesa da democracia que o Supremo Tribunal Federal tenta vender para o mundo. A maior potência do planeta cravou com todas as letras: as ordens de Alexandre de Moraes contra a direita não são legais. Elas são punitivas. O objetivo claro e documentado é prejudicar adversários políticos. Nós não estamos falando de um documento antigo. Esta é uma versão atualizada com 85 anexos detalhando multas diárias de R$100 mil, ordens confidenciais e o bloqueio implacável de perfis. O Congresso americano está dizendo ao mundo que o processo eleitoral brasileiro corre o risco de ser manipulado não por fraude nas urnas, mas pelo silenciamento prévio de um dos lados da disputa mesmo.
Como você pode ter uma eleição livre se um dos candidatos está proibido de usar as redes sociais? Para entender a gravidade do que está em jogo, nós precisamos olhar para um evento que passou completamente despercebido pela mídia tradicional. Volte no tempo para setembro do ano passado. A prestigiosa Universidade de Stanford, no coração do Vale do Silício, sediou um encontro a portas fechadas. O título oficial do evento falava sobre conformidade e segurança no ambiente digital. Mas a realidade exposta agora por parlamentares americanos era infinitamente mais sombria. Aquela mesa redonda reuniu representantes de países que estão construindo o que os próprios americanos chamam de um crescente regime global de censura. Estavam lá delegados da Austrália, do Reino Unido, da União Europeia e, para surpresa de muitos, o Brasil tinha uma cadeira de destaque nessa reunião. O governo brasileiro enviou um representante diplomático de alto escalão para sentar com essas autoridades estrangeiras. O objetivo não era debater a liberdade. O objetivo, segundo os documentos oficiais de Washington, era alinhar táticas para minar a liberdade de expressão e criar mecanismos de controle sobre o que as pessoas podem ou não dizer na internet. Olhe o nível do que estamos enfrentando. O Brasil, sob a atual administração, não está apenas aplicando a censura dentro das suas fronteiras. O país se tornou um laboratório ativo, um parceiro estratégico em uma aliança internacional desenhada para calar vozes dissidentes em escala global. Eles foram aos Estados Unidos para discutir como apertar o cerco. Mas a audácia do sistema brasileiro foi longe demais. E agora a conta chegou. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americana lançou um relatório oficial focado exclusivamente no caso do Brasil. E as conclusões desse documento são um soco no estômago de quem ainda acredita que vivemos em uma democracia plena. Os congressistas americanos analisaram as ordens judiciais emitidas pela Suprema Corte Brasileira contra plataformas de tecnologia. Eles leram os despachos, analisaram as multas milionárias e chegaram a uma conclusão devastadora. As ordens emitidas contra a oposição, especialmente contra a família do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, não têm base legal sólida. Elas têm um caráter estritamente punitivo. O documento americano crava que o aparato judicial do Brasil está sendo usado como uma arma política. Eles chamam isso de lawfare. É o uso das leis e dos tribunais para destruir adversários que não podem ser derrotados nas urnas. O relatório vai além. Ele revela que houve tentativas de usar a força do Estado brasileiro para exigir dados pessoais e rastrear opositores políticos que estavam em solo americano, buscando refúgio contra perseguições. É uma tentativa clara de estender o braço punitivo do Estado para além das nossas fronteiras, desafiando a soberania de outras nações. Só que tem um detalhe nessa história que fez o Palácio do Planalto perder o sono. Os americanos não estão apenas preocupados com o que aconteceu no passado. Eles estão olhando para o futuro. O relatório aponta diretamente para o calendário eleitoral brasileiro. Eles sabem que as pesquisas mostram um empate técnico entre o atual presidente e os principais nomes da oposição, como o senador Flávio Bolsonaro. E a conclusão de Washington é assustadora. A máquina de censura e as ordens punitivas têm o poder de prejudicar significativamente a capacidade da oposição de se comunicar com o povo nos meses que antecedem a eleição. Em outras palavras, o Congresso dos Estados Unidos está dizendo ao mundo que o processo eleitoral de 2026 corre o risco de ser manipulado não por fraudes nas urnas, mas pelo silenciamento prévio de um dos lados da disputa. Como você pode ter uma eleição livre e justa se um dos candidatos ou seu grupo político está proibido de usar as redes sociais? Como você pode debater o futuro do país se qualquer crítica mais dura ao governo ou ao sistema judiciário é tratada como crime? Resultado em contas derrubadas e multas impagáveis? A resposta é simples: você não pode. E os americanos já perceberam isso. Gente, olha aí, hein? Os americanos já perceberam isso. E tudo está indicando, sim, essa movimentação dos Estados Unidos diante da eleição no Brasil. Vamos ficar ligado em tudo, né?
Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sino com todas as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos. Quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos, para você deixar o seu like. E lembre-se, esse canal precisa da sua ajuda para continuar. Contribua, as informações estão na tela e fique ligado que a qualquer momento eu volto.